Olá, gente. Um grande abraço para todo mundo do nosso canal. Se você está pintando no canal pela primeira vez, um grande abraço para você, seja bem-vindo. Eu quero mostrar para você, falar para você sobre dois alto-falantes. Dois alto-falantes de 15 polegadas. Por que que eu prefiro o alto-falante de 15 polegadas para fazer som? Para ouvir em casa, dá para ouvir até o de 10, né? Se você tiver um alto-falante, por exemplo, de 10 ou de 12, que ele tem a mesma construção do de 15, por exemplo, de 15 vai dar um pouco mais de grave porque ele é maior. Então, quanto maior o alto-falante, mais grave, desde que seja a mesma construção, mesmo alto-falante. Esses dois aqui não são a mesma construção, são diferentes. Então, não é o mesmo som. Mas isso significa dizer que você pode pegar um alto-falante de 10 polegadas que dá mais grave do que um de 18, por exemplo, tá? Se a construção do de 10 for melhor do que o de 18. Então, o que eu quero dizer para você? Por que eu gosto do 15? Porque o 15, teoricamente, ele é grande, ele vai dar o grave, se for a mesma construção, né? Considere isso. E ele é barato, ele não é caro. O de 18 polegadas ele já é caro. Por exemplo, um de 15 e um de 12, o preço é o mesmo, não muda o preço. O de 18, de 22, 37 polegadas, ele muda o preço, fica muito caro. Então acaba não compensando, porque, por exemplo, se você vai comprar um de 22, você pode comprar dois de 15, que na verdade dá 30 polegadas. Dois de 15 é a mesma coisa de um de 30. Então é melhor de 15, por isso que eu gosto dos de 15, tá? Então esses dois alto-falantes aqui são de 15. Esse alto-falante aqui, a construção dele é diferente. Os dois são a borda é de tecido, tá? Aqui, ó, a borda, não sei se vai pegar, mas acho que pega aqui, ó. É tecido, tá vendo? Esse aqui também, ó. É também, ó. Tá vendo que tem aqui o coisa? É tecido a borda. Então, significa que, ó, que a suspensão dele, ela é melhor. Ela é de tecido. Isso aí é uma coisa. Uma coisa a se considerar, tá? Os dois dão um grave gostoso. Só que esse alto-falante aqui, ó, você tá vendo que o cone dele é mais pesado do que o cone desse. Ó. Consequentemente, acontece o seguinte, por exemplo, ó, esse cone aqui, ó, é um cone mais leve, ó. Você vê que, ó, ele fura com mais facilidade. Esse cone aqui é mais duro, para ele furar é mais difícil, para ele estragar é mais difícil. Mas acontece o seguinte, esse aqui tem maior sensibilidade do que esse daqui. Significa dizer que se eu colocar 100 watts nesse alto-falante, ele vai dar para mim uns 95 watts. Se eu colocar 100 watts nesse alto-falante, ele vai me dar 101 watts. Vai sair 101, ele vai amplificar o som e esse aqui vai segurar o som, tá? Então, esse alto-falante é melhor. Esse alto-falante aqui responde de 40 Hz até 4.000. Esse aqui responde de 50 até 5.000. Então, esse daqui seria melhor, por causa de 40 a 4.000, né? Não que esse alto-falante aqui não supra a necessidade da música, tá? A necessidade da música ele supre, vai dar o som, beleza, tá? Só que esse aqui ele tem maior sensibilidade, é melhor, tá? Na curva, a curva de resposta dele é um pouquinho melhor e ele dá mais sensibilidade. Por que que você tem que reparar essas coisas na hora de você comprar? Principalmente quando você vai fazer uma caixa passiva. Porque a caixa passiva acontece o seguinte, você não consegue controlar a altura do volume do alto-falante do tweeter e do médio. Né? A altura já está controlada ali. No máximo, você consegue colocar abaixar o volume do tweeter e abaixar o volume do médio. Você não consegue aumentar o volume do alto-falante. Igual num som que o controle é ativo, que você usa processador, usa crossover, um amplificador para cada frequência. Daí você consegue aumentar o volume do alto-falante. No caso de uma caixa passiva, você não consegue. Então você tem que ficar muito atento nesse aspecto da sensibilidade do alto-falante, da sensibilidade do tweeter e da sensibilidade do médio que você vai colocar. Seja o médio, seja um drive de titânio, seja a tal da corneta, seja um próprio alto-falante. No caso
desse alto-falante, esses dois alto-falantes aqui, nenhum deles precisa de médio, porque ele já responde grave e médio. Por isso que fala grave e médio, porque ele responde o grave e responde o médio. Então não necessita de médio, ele só precisa de um tweeter, ele não responde agudo. Então os dois são assim. Esses dois alto-falantes, se você for construir uma caixa, você só precisa de um tweeter para acrescentar, tá bom? Mas o médio vai ficar bom, a voz vai sair bem. Você pode falar no microfone, a voz sai boa, tanto nesse quanto nesse. Só que o detalhe é o seguinte, eles não dão uma diferença tão gritante de grave, igual eu mostrei para você. Por exemplo, esse alto-falante aqui, ó, que é pequeno, né? Ele dá muito médio, tá? O médio dele é muito ressaltado. Tem alto-falante pequeno, desse aqui de 5 polegadas, que o médio não é tão ressaltado, que ele dá um médio mais balanceado, tá? Que é parecido com esses de 15 aqui. O médio dele é balanceado mais perto do grave, como se fosse, quer ver? Deixa eu desenhar aqui, ó. Como se fosse desse jeito aqui, quer ver? Assim, ó. A resposta de frequência do alto-falante, por exemplo, está aqui, ó, em hertz, tá? E aí, como se ele fosse, por exemplo, assim, ele começa a responder aqui, ó, e faz assim. Ele dá muito médio lá em cima. Médio aqui, 1K, por exemplo, né? 800 Hz, por exemplo. E tem e esses alto-falantes igual esse de 15 e esses outros aqui, não. Você tem o Hertz aqui, ó. Ele faz assim, ele começa aqui e ele é mais assim, sabe? Então a resposta dele é mais plana, assim. O médio não pula tão lá pra cima, assim. Entendeu? Claro que isso aqui também você consegue corrigir no equalizador, se for o caso. Mas quando o alto-falante já é assim, ele já não tem tanto médio, o médio dele já é balanceado, facilita demais pra gente, né? A gente não precisa nem de equalizador para corrigir nada. A gente só coloca o alto-falante e aí se você conseguir um tweeter que tenha uma resposta parecida com isso aqui, ó. Você conseguir um tweeter que começa, por exemplo, aqui assim, ó. Aí você tem uma resposta aqui já quase plana. Você não precisa ficar carcando nada aí. Equalizador, processador, nada. Você só com o alto-falante você já consegue. Então por isso que você tem que ficar atento na resposta de frequência, na sensibilidade do aparelho que você vai usar, né? Do componente que você vai usar na tua caixa de som quando ela é passiva. Quando ela é ativa também. Só que quando ela é ativa, obrigatoriamente você vai ter que ter o equalizador, obrigatoriamente você vai ter que ter o crossover e obrigatoriamente você vai ter o processador para controlar. No caso aqui não, né? No caso de uma caixa passiva, quanto menos coisa você fizer, quanto mais você pensar antes de fazer ela, estudar os alto-falantes, né? Por exemplo, antes de comprar o alto-falante, você olha, vê as características dele, quantos watts ele é, qual a sensibilidade, qual a potência, qual a resposta de frequência, qual as curvas, qual os parâmetros mecânicos dele, qual volume, qual tudo, né? E o Twitter também, você estuda ele para ver se vai dar. Aí o que acontece? Mesmo assim, você vai ter que comprar um de cada e fazer um teste. Um alto-falante, o Twitter, no caso, o médio que você quer, e fazer um teste para ver se o som vai ser aquele som que te agrada. Porque às vezes marca uma coisa, fala, mas às vezes o som não agrada a gente, tá? Não dá aquele som que a gente gosta, tá certo? Aquele som vintage lá, de grave lá, ok? Então é isso daí, na hora que você for escolher, fica de olho nisso. Um abraço para você e até o próximo vídeo. E lembre, não escute som alto para não incomodar os vizinhos, nem no carro, nem em casa, né? Que assim como a gente não gosta da música dos outros, os outros também não gostam da nossa música. Um abração e até o próximo vídeo.